para frente e nunca tomar posições, nunca agarrar as circunstâncias pelo pescoço e dizer assim, eu vou resolver isso agora, eu vou dar continuidade a isso, eu vou em frente, eu não vou parar agora. Esse gigante está dentro de nós, a procrastinação, e ele se junta com outro que nos paralisa, o outro se chama desânimo. Se a fúria e se as chacotas, as ridicularizações vêm de fora, a procrastinação e o desânimo moram dentro de nós. Moram dentro de nós. E nessa hora nós muitas vezes precisamos de um Neemias para chegar para nós e nos dar uma palavra. Precisamos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, precisamos de uma cena, talvez precisemos de uma oração, talvez precisemos de uma mensagem como essa. Talvez esteja sendo útil na vida de alguém que está procrastinando, que deixou a vida no meio do caminho, que deixou as suas lutas no meio do caminho, obras inacabadas. O Senhor quer que nós concluamos aquilo que Ele começou na nossa vida. O Senhor não quer que nós paralisemos diante do medo. O Senhor não quer que paralisemos diante das ridicularizações. O Senhor não quer que paralisemos diante da procrastinação que se assenta no templo do nosso coração e também do desânimo. E o que é que então Neemias chega e faz com aquelas pessoas? Olha, eu já falei para vocês do que se interpõe. Eu já falei para vocês agora do que nos impede, ou do que tenta nos impedir de reconstruir alguma coisa. Nossa vida moral, relacional, profissional, espiritual. O primeiro deles é o quê, gente? O medo. Segundo, o senso de ridículo, que vem de fora. Terceiro, a procrastinação. E quarto, o desânimo. Está muito claro aqui, gente, isso aqui é vida real. Eu gosto das Escrituras, e eu gosto das histórias bíblicas do Antigo Testamento, porque mostram, não gigantes, mostram pessoas como nós, que precisam ouvir de Deus sempre, levanta e anda, não para, não desiste, vai em frente. E Neemias chega para aquele povo, sabe, e dá uma palavra para eles. Ele dá, sabe, uma palavra de ânimo para o seu povo. E no verso 14, nós começamos agora com as armas de contra-ataque. O que é que nos ataca? Vamos lá, vamos lembrar. O que é que nos ataca? Vamos lá. Medo, repita comigo, medo. Segundo, senso de ridículo. Terceiro, o quê? Procrastinação. E quarto, o quê? Desânimo. Então a primeira coisa que Neemias faz é voltar para o centro de tudo. Vou explicar um pouquinho sobre o centro de tudo para vocês. Eu recebi um livrozinho de presente, agora no final do ano, de um amigo muito querido, que já esteve aqui algumas vezes. Ele é o presidente do Instituto Haggai do Brasil, Ebenezer Bittencourt, amigo pessoal. Ele e a Marta, que nós amamos muito. Se alguém os conhece e é de Campinas aqui, tinha uma pessoa de Campinas hoje de manhã, levou um abraço para ele. Alguém de Campinas aqui, São Paulo? Talvez no próximo culto. Ele me mandou um livrinho para mim sobre princípios de liderança, que ele vem ensinando. É um livrozinho pequenininho assim, um booklet. Cada página uma frase, parágrafozinho assim de lições em conta-gotas, mas lições assim muito fortes. E ele diz assim, mais ou menos assim, uma das páginas, nos percursos da sua vida, na sua vida, nunca esqueça de voltar para o centro. E ele vai explicar o que é o centro. Ebenezer Bittencourt, nesse livro, ele mostra para nós a vida como se fosse um conjunto de círculos concêntricos, tá? Que vão se afastando, né? Círculos concêntricos. E ele vai falar que o centro é Deus, a minha relação com Deus, depois a minha relação comigo, a minha relação com a minha família, depois a minha relação no trabalho e a minha relação com o ministério da igreja. Às vezes a inversão, tem gente que troca Deus pelo ministério da igreja e destrói a família. Já ouviu falar essa história para você, familiar? Não, estou servindo a Deus, pastor, você não serve a Deus não. Não, peraí, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, depois a minha família, você está em quarto lugar. Nesses 15 anos à frente dessa comunidade, eu nunca
privei os meus filhos e a minha mulher da minha presença e da satisfação de estarem aqui. O que é que Neemias faz? Primeira coisa que ele faz, sabe como é que a gente vence o medo? Sabe como é que a gente vence a ridicularização, a procrastinação e o desânimo? Em primeiro lugar, o que foi que ele fez? Ele orou a Deus. Ele orou a Deus. Ele foi aquele que era a fonte da restauração. Ele voltou ao centro, aquele que tinha mando. Ele vir lá da Pérsia para Jerusalém reconstruir. Gente, uma das coisas que nós precisamos lembrar é quem nos enviou. Se você souber quem te enviou a restaurar, se você voltar sempre para Ele, se você orar a Ele, chorar a Ele e voltar sempre a Ele, você nunca vai ser decepcionado. Volte sempre para o centro, faça como Neemias, ele orava a Deus em todo o processo de reconstrução. Eu digo que Neemias orou antes de começar. Neemias orou durante todo o processo, 52 dias se levaram para a reconstrução do muro, e ele orou depois agradecendo ao Senhor. Oração, conversa com Deus, não significa necessariamente um seguir ritos, um repetir palavras, não. Oração, entender, conversar com Ele, saber que Ele é o teu Deus, saber que Ele é o teu amigo, meu amigo, saber que Ele não faz acepção de pessoas, saber que Ele está sempre presente, que Ele não tem secretária para agendar uma audiência. O nosso Deus é disponível, presente, amigo, leal. Recorra a Ele, volte a Ele, ore a Ele e volte para reconstruir esse muro agora, em nome de Jesus. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que Neemias orou várias vezes. Ele ora no verso 4, primeiro quando veio a ridicularização e quando veio o medo, ele diz: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Lá na frente, nós vamos ver também que ele faz uma outra entrega ao Senhor, e ele lembra ao seu povo a voltar para o centro. Vai no verso 14 comigo. Ele fez uma rápida inspeção, imediatamente eu disse aos nobres: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ele volta sempre ao centro. A vida de Neemias nesse livro é voltar sempre ao altar. Isso me faz lembrar uma coisa interessante nesse processo de voltar sempre ao altar. A reconstrução de Jerusalém é muito interessante. E eu vim me dar conta disso há pouco tempo, confesso para vocês. Essa sequência. Por que a primeira obra dos judeus não foi reconstruir os muros? Por que a primeira obra que Deus mandou não foi reconstruir os muros, para depois reconstruir o templo? Eu colocaria os nossos muros como os nossos problemas sociais, de segurança, de presença do Estado, presença do socorro do Estado, ali, nos cercando. E lembrem-se, isso aqui não é da teologia, é da própria gestão, da ciência da gestão pública. Os muros, a segurança pública, foi a primeira razão de existir do Estado. Então, por que Deus manda que o povo vai construir primeiro o templo, gente? Porque ali é o centro da nossa relação espiritual com Deus. Uma nação não se reconstrói de fora para dentro. Uma cidade não se reconstrói de fora para dentro. Uma família não se reconstrói de fora para dentro. A reconstrução tem que começar no seu coração e na sua relação com Deus. Volte para o centro. O que é que Jesus disse? Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Neemias nos dá uma lição de lembrança. Quem te trouxe até aqui? Pensa nisso. Quem te acompanhou até hoje? Mesmo sem você perceber. Quem tem sido presente? Quem tem nos presenteado com as coisas mais simples e as coisas mais maravilhosas e complexas às vezes?
Oração é muito mais que uma prática devocional. Oração é um estilo de relacionar-se. Oração é a linguagem do relacionamento nosso com o nosso Senhor. Na simplicidade de uma conversa no carro, no tempo dedicado em oração em casa. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aqui não se trata de autoajuda. Autoajuda é uma falácia se não houver ajuda do alto. Nunca se multiplicou tanto a autoajuda e nunca se viu tanta gente depressiva. Nunca se viu tanta gente se suicidando. Gente, esse mês 4 pastores se suicidaram no Brasil. Que a gente tomou conhecimento, que eu tomei conhecimento através de grupos. Nós estamos totalmente transbordantes de autoajuda. O que a gente precisa é de ajuda do alto, ajuda de Deus, ajuda do nosso Senhor, ajuda daquele que nos fez. Busque a Ele, Senhor, eu não tenho força. Hoje a gente é ensinado a dizer que é forte. Você é forte, você consegue. Eu não digo, não, eu sou fraco, não consigo. Me ajude, Senhor. Se você está esperando um gigante aqui, decepcione-se a partir de agora. É bom ser fraco, é bom ser dependente, é bom dizer, Senhor, eu não consigo. É o que o povo disse, se depender de nós, aí não vai construir esse negócio mais não. Está todo mundo morto, está todo mundo cansado. Aí Neemias vai lá e diz o quê? Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande. Lembre-se de que o Senhor é temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Lutem, não porque vocês são fortes. Lutem porque o Senhor é grande. É isso que Neemias ensina ao povo. Aleluia, gente. Isso aqui é inspirador. Não lutem por vocês, por quem vocês são. Lutem porque o Senhor está com vocês. Então vamos lá. Pedagogicamente. Quais são os inimigos que vêm quando a reconstrução é sinalizada na nossa vida? Vamos lá. Primeiro deles, quem é, gente? O medo. Segundo, o quê? Ridicularização. Terceiro, procrastinação. E quarto, desânimo. Aí eu volto para o centro. Quais são as armas que eu tenho para o contra-ataque? A primeira delas é a oração. Tem outra não, meu amigo. Vai lá, fica de joelho, se dobra, se quebra, se esvai de si mesmo. Não estou dizendo que o esforço pessoal deva ser negado, pelo contrário, é dele que eu vou falar agora. Mas eu estou cansado de ouvir, você pode, você consegue, você vai, você resolve, e o cara não resolve coisa nenhuma. É frustração em cima de frustração. É medo em cima de medo, é queda em cima de queda. Quando o homem quer sentar no templo da sua auto-idolatria, ele cai. Volte para o centro. Aí depois, voltando para o centro, aí você vai fazer a segunda coisa que Neemias nos ensina aqui. É o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer para nós. A gente sabe que a nossa arma, né? Nossa arma genuína é a palavra de Deus e a oração. Essa é a arma do cristão. Essa é a nossa arma essencial. A oração e a palavra, essa é a nossa arma. Neemias vai então dizer que quando ele inspeciona os muros, ele dá aquela palavra de ânimo, ele vai lá, levanta aí. Aí ele vai contar a história de um grupo de pessoas que com a mão carregava o material da construção e com a outra carregava o quê? Uma espada. Outros estavam construindo o muro com uma mão e com o outro com uma arma. Vamos ressignificar essa arma que para nós hoje cristãos, ela significa o quê? Nas lutas da vida. Ela significa a oração e a palavra de Deus. Mas o que é que a outra coisa significa? Trabalho, meu amigo.
muito trabalho, muito esforço, muita luta, muita insistência. Muita. Tem gente que ora muito e age pouco. Tem gente que age muito e ora pouco. E tem uma frasezinha, um trocadilho que eu fiz hoje de manhã, se eu me lembrei, eu digo para vocês, né? Ação sem oração é ativismo. Oração sem ação é ilusão. Você vai gastar as rótulas do seu joelho. Deus não vai pedir perdão no seu lugar. Ô Senhor, resolve, Senhor, resolve. Manda um anjo pedir perdão em meu lugar, Senhor, vai, age. Deus não vai pedir perdão no seu lugar. Deus não vai agir naquilo que Ele separou para que você faça. Ele não vai estudar com você no seu lugar. Ô Senhor, bota o Espírito Santo aí, Senhor, para estudar tudo. Na hora o Senhor me passa por transferência de osmose espiritual, né? Lógico que não é assim. Porque Deus nos deu habilidades, capacidades, inteligência. Deus nos deu todos esses dons e possibilidades. Então Ele não vai fazer aquilo que somos nós quem temos que fazer. Talvez o seu esforço não seja recompensado a priori, não seja visto nos primeiros momentos. Mas um dia, Deus usará os seus esforços para alguma coisa especial. A sua ação, o seu trabalho, o seu desenvolvimento, a sua busca, o seu aperfeiçoamento, seus livros lidos, os livros que você leu, Deus vai usar. Deus vai usar o seu esforço de trabalho, de acordar cedo, de estudar. Deus vai usar o seu esforço de chegar lá, sabe? E agir, pedir perdão e tomar posições. Tem muita gente que diz assim, ô Senhor, abençoa a Cidade Viva com recursos. Mas não põe a mão no bolso para ajudar a Cidade Viva. Como é que é o negócio? Como é que eu estou dando um exemplo muito tosco até. Muito tolo. Mas o fato é que Neemias vai nos dizer assim. Versículo 21. De maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair do sol. Mas antes ele vai dizer assim, no verso 16, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Ore e haja, haja e ore. 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 Busque a Deus e faça a sua parte. Faça a sua parte e busque a Deus. Volte para o centro. Ele é o sentido de todas as coisas. Nele está a razão de todas as coisas. Não tente autoajuda sem primeiro buscar a ajuda do alto. E a ajuda do alto envolve quebrantamento, envolve reconhecimento de erro, envolve confissão de pecado. E finalmente, nós temos aqui 4 armas de ataque: medo, ridicularização, procrastinação, essa é interna, e desânimo. E nós temos, até agora, 2 armas de contra-ataque poderosíssimas. A oração, o voltar para o centro. Segundo, o agir, o esforçar-se, o lutar para reconstruir. O não ter medo das realidades e lutar contra elas. E o terceiro se descortina nesse texto, a terceira grande arma, é quando ele vai dizer assim, ó, no verso 19, nós vamos ver Neemias percebendo uma coisa. Ele percebeu, por exemplo, ele dividiu por famílias, tá certo? Família A, B, C, D, e ele saiu separando grupos, clãs, em áreas específicas do muro, tá? Mas ele percebeu uma coisa, ali eram várias famílias separadas uma da outra, e não uma grande família com muitas famílias. Explico. Cada um estava fazendo a sua parte sem dar conta do todo. E isso vulnerabilizava os grupos. Estamos em guerra, lembre-se que nós estamos em guerra, isso aqui é guerra. Isso aqui é um relato de guerra, campo de guerra. Capítulo 4 é campo de guerra. É ameaça.
de confronto, de embate. E o que ele percebeu? Ele dividiu muito bem as pessoas no grupo, talvez até simetricamente, não sei, 10 em 10 metros, uma família, 15 em 15 metros, 20 em 20 metros. E cada um ali, ó, metendo aço para reconstruir o muro. Mas o que era que acontecia? Os inimigos vinham, atacavam uma família específica, destruía a obra daquela família e todo mundo cuidando dos seus afazeres. Essa é a vida que nós temos sido ensinados. Gente, é assim. A primeira tendência humana é o individualismo absoluto. É cuidar de mim, cuidar da minha sobrevivência, dos meus planos. Pesquisas de cultura comparada, você vai perceber que a nação americana hoje, o americano é o ser mais individualista do mundo. Isso com análise estatística, análise com pesquisa quantitativa. Ele é individualista. E como os Estados Unidos ele tem uma influência sobre o mundo, a gente tende a ser individualista. Lá o jovem sai com 16 anos de casa, vai para a faculdade e às vezes nunca volta mais para casa. Vai para o college, lá ele conhece a esposa, casa, volta para convidar para o casamento. E se não acontecer isso, ele é visto como um perdedor na cultura americana, um loser. Então, o americano é criado para o individualismo, para cuidar de si mesmo. Tá? Nós temos uma segunda etapa, que é o que eu chamaria de individualismo restrito. É quando eu cuido de mim e da minha família. É o que estava acontecendo ali. Cada grupo estava cuidando do seu próprio umbigo familiar ali. Todo mundo estava cuidando de si e dos seus familiares. Tudo bem, isso tem que acontecer. Mas não havia liga social. Pior coisa que pode existir em uma comunidade cristã é a ausência de ligas sociais, comunitárias. É quando a família vai, bota a melhor roupa, no domingo vai ouvir a mensagem, eles saem e a vida deles ou é em torno de si ou em torno do seu grupo pequeno familiar. E Neemias vai dizer uma coisa para nós, olha o que é que ele diz, escuta o que é que ele diz. Então eu disse aos nobres, verso 19, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Escuta, eu tenho que falar sobre isso, é o último culto do ano, estamos em uma reunião de uma igreja, e igreja importa para Deus. Importa não porque nós estamos aqui no domingo sendo instruídos pela palavra, isso aqui é uma das dimensões. Aqui é uma das dimensões da experiência cristã. É a instrução na palavra, que nos dá aí a capacidade de aplicar isso na nossa vida pessoal, cotidiana. Mas, igreja é comunidade, é a comunidade dos santos, é tida como família, é tida como corpo de Cristo. Igreja não é uma caixa de ferramentas. Ah, tem aqui um alicate, tem ali um prego, tem ali um parafuso, tem ali um voltímetro, tem ali uma serra, copo, tem ali uma furadeira. Tem muita furadeira. Mas a igreja não é uma caixa de ferramentas. Nós não somos um agregado de peças colocadas de maneira aleatória dentro de uma caixa de ferramentas. Nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo padece. Quando você vai viver a igreja, gente, quando alguém cai, todo mundo sofre. Quando alguém se separa, quem está próximo sofre. Quando alguém adoece, quando está próximo sofre. Hoje, por exemplo, eu estou aqui com meu coração sofrido. O sogro do nosso pastor Pedro faleceu ontem. E ele estava escalado para 4 cultos hoje. Semana passada foi assassinado um irmão de uma preciosa irmã de oração da nossa igreja, a Vanessa, esposa de Nildo. Nós temos que vencer o espírito da glamorização do corpo de Cristo. Igreja não é isso aqui. Igreja não são essas luzes. Igreja não é esse bússola. Igreja é muito mais que isso.
E Deus nos deu uma arma para vencer, gente, para reconstruir, maravilhosa, que é o corpo de Cristo. Tome uma decisão para 2019, de se envolver mais com pessoas e menos com eventos. Mais com gente e menos com cultos. Tem gente que vai para culto todo dia, mas está atrás de autossatisfação. Neemias disse, não, a gente está separado. Está todo mundo perto, mas está separado. Cada um está tomando conta da sua parte, do seu quadrado, não, a obra é nossa, meu irmão. Quando eu falar aqui de África, pense como uma obra sua, meu irmão. Quando eu falar que a igreja está expandindo lá para o altiplano, pense como alguma coisa que você está perto disso aí. Quando eu falar de planos, de progressos, de projetos, não idealize isso como alguém que está aqui dizendo uma coisa bonita que você está aplaudindo ali, achando interessante. Envolva-se, engaje-se, porque o corpo de Cristo pode ser a tua ferida, mas certamente será a tua cura também. No corpo nós somos feridos, no corpo nós caímos, às vezes isso é uma ferida necessária, é uma incisão na alma que precisa acontecer, que dói, mas lá nós somos refeitos, reconfigurados. Quando eu olho para trás, gente, eu vejo que na história da nossa comunidade muita coisa bonita aconteceu. Ah, como eu passo e daqui vejo gente que participou desde o começo. Gente com quem nós tivemos atritos, gente que brigou, gente que saiu, gente que depois voltou, gente que feriu, gente que foi ferida, mas o que é bonito no passar do tempo é entender que igreja como corpo é o lugar da restauração, acontece no corpo. Quando o salmista diz que bom e quão suave que os irmãos vivam em união, e ele vai dizer que é ali que o Senhor opera a bênção. Mas como? Deus vai operar a bênção no meio disso aqui, dessa confusão, dessa gente chata, que fala muito, que fala pouco, que não fala nada. É ali a cura e o aperfeiçoamento opera-se no meio da relação dos imperfeitos. Quando a gente está junto, quando a gente se ajuda, quando a gente é força. Eu não pude ir nem para o velório, nem para o sepultamento, mas eu tenho uma certeza. Tem um grupo grande lá com o pastor Pedro, abraçando a Elisângela como nossa igreja. Bota isso na tua lista, Senhor. Eu quero ouvir o conselho de Neemias. Estamos muito longe uns dos outros. Quantos aqui estão conectados em um grupo pequeno na igreja? Levanta a mão, mais alto, assim, abana assim, ó. Quem não tá, olha aí, quantas mãos. Glória a Deus, gente. É muita gente, são mais de 2.500 pessoas. Ah, como nós queríamos 5.000, 6.000, 8.000 pessoas. Vivendo os mandamentos recíprocos, ajudando uns aos outros, carregando as cargas uns dos outros, exortando uns aos outros. Então, gente, podemos terminar com convicção a mensagem de hoje. Lembrando que, primeiro lugar, quem são os inimigos da reconstrução? Medo, ridicularização, procrastinação e desânimo. Quais são as armas que o Senhor nos dá para vencer isso e sermos bem-sucedidos? Oração, ação e comunhão. Oração, ação e comunhão. Juntos somos melhores, juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe. Se você quer ir longe, vá sozinho. Mas se você quer ir muito mais longe, vá junto de alguém. Estejamos juntos nesse ano. O nosso Senhor lutará por nós. O nosso Senhor lutará por você. O nosso Senhor lutará pelas nossas vidas. O nosso Senhor estará conosco. A Ele seja a honra, a glória e louvor pelos séculos dos séculos. Ele é o nosso Deus. Ele é o verdadeiro campeão que nós seguimos. Louvado seja o nome dEle.